Todo mundo pergunta o que é o encontro com Deus. É um retiro, irmãos, que eu sempre volto com a voz desse jeito, não é novidade para ninguém. Mas é bênção demais. É onde vidas são transformadas. E eles vão contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida deles. Eu vou contar rapidinho o que o Senhor fez nesses 3 dias na minha vida. Eu quero começar agradecendo a todos por esse encontro, né? O Senhor foi maravilhoso conosco, em cada um que estava lá, em cada um que serviu, em cada um que fez dos mínimos detalhes. O Senhor vem trabalhando na minha vida. Eu já era do Ministério Plenitude, um tempo eu fiquei afastada, eu já tinha passado pelo encontro com Deus. E agora, nessa segunda vez que eu voltei, eu falei, Senhor, eu já passei, tá tudo bem. Eu quero que outra pessoa passe, né? O meu companheiro passe nesse encontro com Deus. Mas a luta era muito grande, os irmãos que me acompanham sabem que era difícil. O trabalhar de Deus não é no meu tempo, é no tempo dele. E eu falei, eu não consigo ir, até por questões financeiras, eu não vou conseguir ir. E o Senhor levantou pessoas para me ajudar, e a inscrição foi paga. Eu falei, tá, Deus, então agora eu não tenho para onde fugir, né? Eu vou ir para o encontro com Deus. E o meu companheiro também, o meu namorado, ele se arrumou, ficou pronto para ir. E na sexta-feira, no dia do encontro, ele desistiu. E eu fiquei questionando a Deus, eu fiquei frustrada. Porque eu falei, Senhor, a gente buscou tanto por esse encontro. Foram 7 dias no monte, foram jejum e oração. E eu fiquei frustrada, eu fui lá frustrada para o encontro. Mas chegando lá, o Senhor me lembrou que eu não estava por Ele. O Senhor queria falar comigo. O Senhor queria começar a obra em mim. E eu falei, Deus, a boa obra começa a partir dEle, né? Eu vou testemunhar e falar que o Senhor fez a boa obra, mas a boa obra começa por mim. E lá no encontro, o Senhor usou pessoas para falar que Deus queria trabalhar no meu coração primeiro. E eu descansei no Senhor, eu orei. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo lá no encontro. Glória a Deus. E graças às pessoas que pagaram um preço, eu estou no altar hoje. Então, eu sou muito grata aos meus líderes de GCD, a Lúcia, o Jaime, a Josi, o Ricardo, todos eles e toda a igreja que pagou um preço em oração, que oraram pela minha vida. Foi graças a vocês que eu não desisti. E o encontro foi abençoado, porque o Senhor falou comigo e nos mínimos detalhes. Fui batizada com o Espírito Santo. E não é sobre o outro, e não é sobre quem está do meu lado, é sobre mim. O Senhor trabalhou no meu coração. E a mensagem que eu passei, que eu aprendi, é não colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. O Senhor é o principal, é o único na minha vida. E se Ele for fazer, amém. Mas se não, o Senhor trabalhou na minha vida primeiro. Amém? A paz a todos, igreja. Eu queria começar dizendo que esse encontro para mim foi muito mais que 3 dias. Foi um encontro que eu precisava durante a minha vida inteira. E quando eu fui para esse encontro, eu achava que não eram peças que faltavam na minha vida. Mas ao chegar lá, eu fui descobrindo que tinham partes de quebra-cabeças do meu espírito que faltava em mim. E isso foi muito gratificante, hora, minuto, segundo, que eu passava lá, porque a cada ministração eu ia entendendo que as plantas, as nuvens, as árvores, a xícara de tomar café, todo momento falava conosco, mas faltava a gente abrir o coração. Isso que o pastor Cris dizia sempre para nós ali em todas as ministrações. E para mim foi muito especial, muito importante estar fazendo parte desse momento. Logicamente que passar 3 dias longe da minha mulher foi algo muito difícil. Mas eu sabia que Deus estava comigo, Deus estava cuidando da minha família, da minha mulher, da minha avó, das pessoas que eu mais amo. E ali, aquele momento, eu achei que eu estava completo. Que eu tinha aceitado Jesus, eu estava no caminho estreito, como se diz. Mas, a passar dos dias que foi passando, eu descobri que não. Que eu carregava bagagens na minha vida que faltava eu retirar.
E a gente acostuma a levar essas bagagens e a gente, por dores, por sacrifícios, por situações, momentos, a gente acaba esquecendo e acaba seguindo em frente. Mas a gente chega num decorrer de um tempo que a gente precisa abrir a nossa visão. A nossa visão precisa ser ampla para a gente poder seguir em frente, para a gente não ficar perdido. E isso para mim foi muito gratificante. E eu, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tinha sido batizado em línguas. E eu me afastei. E até então, quando eu voltei para a igreja, eu tinha perdido esse dom. Eu achava que eu tinha perdido. E foi nesse encontro que eu me reconectei com Deus. E foi muito bom, foi muito legal. Não tem explicação, não tem sentimento para mim poder explicar isso. Então, para mim, acho que a única palavra que eu tenho é gratidão por todas as pessoas que entraram em oração, que estiveram comigo, que estiveram no encontro, o pessoal da cozinha, o pessoal de todo mundo que cuidou dos quartos, que estava lá nas batalhas, lá nas madrugadas. Então, tudo isso, para mim, não tem explicação. Amém. A paz de todos. Primeiramente, eu quero pedir uma salva de palmas para a família que transformou a minha vida e me trouxe aqui para essa igreja, porque se não fosse por eles, eu não estava aqui. Daiane, Alana e Jennifer foram as pessoas que me incentivaram. Segunda coisa, eu peço paciência para vocês, que eu não sou bom com palavras, né? Então, espero que tenham um pouco de paciência. O meu testemunho é mais sobre a minha vida, de como Deus tem agido. Na minha infância, não foi muito fácil. Eu pareço ser velho, mas eu sou novo, tá, gente? Eu tenho só 20 anos. Desde pequeno, eu sempre fui criado na dor, né? Eu sofri muitos machucados, já fui espancado, perdi meu avô ainda muito novo, quando eu tinha 4 anos de idade, e perdi todos da minha família assim com o decorrer do tempo. Tive que presenciar minha avó em coma na minha casa, já fui ameaçado de morte diversas vezes, e acredito que muitos de vocês aqui, principalmente os homens, também as mulheres, crescem assim, a gente tem que ser forte, tem que superar as dificuldades e não mostrar fraqueza. Eu fui criado assim, não é à toa que eu não choro, é difícil. Então, não chorava, né? Não chorava, né? E então, durante a minha vida, o meu crescimento, já fiz muita coisa errada na minha vida. Uma delas foi acabar com a minha própria vida, porque eu desisti de muita coisa. Porque pensa bem, você perder seus familiares, perder seus parentes e sobrar só você da família. Essa é a minha situação. Só que, por algum motivo, Deus colocou essas pessoas na minha vida e me trouxe para a igreja. Eu não queria ir, eu confesso, eu não queria ir nesse retiro. Mas eu fui. E, literalmente, nesse retiro, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Ele me ensinou que Ele está em todos os lugares, seja nas pessoas, seja nas situações. Ele me ensinou que todas as vezes que não era para mim estar aqui, Ele estava com a mão dele cuidando de mim. E outra coisa que Ele me ensinou, que eu já sabia, mas agora eu tenho total certeza. Os nossos erros não fazem da gente uma pessoa ruim. Na verdade, os nossos erros é o nosso professor. Então, toda vez que a gente errar, é horrível? Mas usem isso como aprendizagem. Porque o erro cobra caro para que a gente torne um caráter melhor, mas ensina muito bem, assim como Deus. Esse é o meu testemunho. Gente. E às vezes a gente tem algum problema e a gente morre por causa daquilo, mas a gente não vê a vida do irmão do lado, que às vezes é muito mais difícil do que a nossa. Né? Então, líderes, familiares, invistam em pessoas. Né? Nem que for para você vender um bombom, para que essas pessoas possam participar. Porque
Deus, ele não desiste de ninguém. Deus, ele não desiste de você. Se você entrou aqui com o seu casamento destruído, com a tua vida destruída, hoje você chegou aqui para eu falar para você que Deus não desistiu de sua vida. E que sempre terá uma nova chance. Mas agarre essa chance e corra para os pés do Senhor. Porque Ele é o único que pode transformar a sua vida. Então eu quero dizer, as inscrições do próximo encontro estão abertas. Participe. Leve, chame amigos. Porque isso muda uma história de uma vida. Transforma pessoas. Amém? A paz do Senhor, gente. Boa noite, meu nome é Albert. Bom, muita gente, se olhar um pouquinho para mim, fazer um pouquinho de força, vai lembrar de mim. Eu vivia nas ruas aqui, à mercê de crack, álcool, dormindo pelas calçadas. Porém, eu venho do berço evangélico. Só que chegou uma certa época da minha vida que eu não consegui mais segurar essa onda. E fui para a rua. 5 para 6 anos aqui em Indaiatuba, aqui. Eu vim aqui para Indaiatuba quando a pandemia explodiu. Todo mundo sendo mandado embora, eu sendo contratado. Para ser manutenção de máquinas agrícolas. Fazenda Água Branca. Criação de porquinhos. Creio que muita gente que conhece. E devido a perdas, pequenininha, coisas pequenas, que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver na vida da gente. Eu me perdi. É claro que são escolhas da gente. Eu não posso colocar que é culpa do destino, consequência das minhas escolhas. Então foi perdido na rua. Se eu fizesse R$200 no dia, esses R$200 era para o crack, álcool e cigarro. Crack, álcool e cigarro. E eu não conseguia ter força para pedir a Deus, força para sair daquilo. Até que eu comecei a ter força para pedir a Deus. Mas eu tinha medo de perder a vida em cima disso, porque eu só tinha força para pedir a Deus depois que eu já estava louco de crack e álcool. Eu falei, meu Deus, uma hora eu vou morrer desse jeito. Só a boca não abria de jeito nenhum, travava. E depois que já estava lá em Bangladesh, eu conseguia orar. Mas foi assim que Deus foi fazendo a obra na minha vida. Aro Bernabé, Posto Shell. Atrás do Posto Shell, se você passar ali, você vai ver um lote vago, que contém vários carros. Alguns abandonados, outros que estão esperando a mecânica. E lá no fundinho tem uma Kombi. E o dono da oficina mecânica me deixou ficar nessa Kombi. Eu acho que o pastor Dário, que é da igreja Assembleia de São Paulo, Dário Bernabé também, depois da Guarda Civil, logo no primeiro ponto de ônibus, tem uma igreja pequenininha, Assembleia ali. A esposa dele ficava lá do outro lado, lá de cima, olhando, acho que ela pensava, meu Deus, olha o desatino desse homem. Porque a pessoa, quando ela está à mercê de crack e álcool, ela não está normal. O inimigo tenta enlouquecer ela. Mas não deu certo para ele. E nem vai dar. E de tanto eu pedir a Deus força, eu fui ganhando forças. Para ficar durante a parte da manhã sem a droga, sem o álcool. E assim Deus foi me dando força. Até que o dono da oficina me deu a oportunidade de trabalho onde eu reciclava somente para fazer o uso da droga. Ele me deu a oportunidade. Hoje eu estou aprendendo mecânica, gente. Eu já estou quase mecânico. De montador, soldador e maçariqueiro de corte para mecânica. E eu sempre passava aqui na porta, eu olhava para a plenitude e falava, gente, uma hora eu vou ali. E sempre quando batia no coração a vontade de vir, estava fechado. Até que outro dia eu passei de bicicleta. Cadê os abençoados que estavam na porta, os 3 anjos de guerra? Porque Jacó segurou o anjo. Ali foram os 3 anjos que me segurou.
Eu falei com ele, não, eu tenho vontade de entrar sim, mas a bicicleta não é minha, a bicicleta aro 29, gente, porque a bicicleta é chique, eu não tenho condição de pagar. Não, mas nós olha a bicicleta para você. E aqui eu entrei. Fernando, do louvor, estava falando sobre o testemunho dele, da guitarra, no domingo passado. A primeira vez que eu entrei aqui, eu sentei ali, onde está o casal aqui, ó, os dois. No seu lugar eu chorei vendo o testemunho do Fernando. E me chamaram. Gente, quem é a primeira vez que já veio aqui? O pastor fez apelo aqui. Eu levantei a mão, me chamaram ali, vamos no encontro? Eu falei, vamos. Sem saber, quer dizer, eu sabia que tinha que pagar. Gente, eu já fui no encontro quando eu era adolescente, mas não com a mente igual hoje. Eu fui por ir. Antes de entrar no ônibus, antes de sair da oficina, eu botei meus joelhos no chão e falei, Senhor, que não seja simplesmente um passeio, que seja um encontro real contigo. Que o Senhor entra na minha vida e transforma a minha vida. Eu já vim chorando de lá para cá, o encontro todo eu chorei. Tem um cara que é chorão, é eu. E vou falar uma coisa. Teve um pastor que ministrou, falando que as dificuldades que a pessoa tem para poder chegar até o encontro. Porém, Deus, ele é tão tremendo, mas tão tremendo na minha vida. Eu não tive dificuldade nenhuma na semana de trabalho. Por incrível que pareça. Você quer ver eu ficar descontrolado, a pessoa chamar a atenção na frente dos outros com a voz alta. Eu não retruco, mas também eu descontrolo todinho. Nem isso aconteceu. Meu patrão sempre fala, menino, pelo amor de Deus, menino, não é para fazer isso não, menino, é para fazer isso aqui, menino, larga isso aí, menino, faz isso aqui, menino. Nem isso aconteceu. De verdade. Na segunda-feira ligaram para mim. Do grupo. Manda os dados e tal. Pá. Eu falei, então, fala para mim como é que vai ser o valor, porque eu não sei como é que é. Eu tenho que conversar com o meu patrão, né? Deus é tão maravilhoso que o irmão mandou para mim, você já foi abençoado, já está pago, você só tem que ir isso. E Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. E se você acha que a sua história não pode mudar, ela pode mudar sim. Se meio às dificuldades, se olhar para as dificuldades e pensar assim, eu não posso fazer isso porque eu estou fazendo isso. Com certeza tem alguém aqui que é viciado em cocaína, maconha, porque eu, para falar a verdade, antes de parar com crack, eu estava não fumando maconha, não, eu estava comendo, gente. Uma coisa para substituir a outra. Mas mesmo assim, a palavra ela fala, vinde a mim como está. E Deus não fala, cura aí primeiro aí fora para vir, não. É vindo que Deus vai libertando. E eu tenho a agradecer muito a plenitude, que abriu essa oportunidade do encontro para mim, porque foi as coisas pequenininhas que ficam aqui no coração da gente, que você acha que não faz diferença, mas ela te puxa para trás. Ela não deixa você prosseguir. Em cima disso, eu agradeço a cada um de vocês, viu, gente? E muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Aleluia. Pode vir. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus não desiste de você. Invista em pessoas, pois ainda vale a pena.